Então vamos ao tema principal da aula de hoje, que é inflação. Vocês já estão acompanhando, muitos grupos estão acompanhando o que acontece com a inflação do Brasil nesse período. E aí, vocês já têm uma ideia do que é inflação? Vamos lá, gente. É a subida dos preços. Tá bom. Mas será que num ano em que teve uma geada numa região produtora de arroz e provoca o aumento do arroz? Mas é um aumento geral, né? Não é só disso. Não é um aumento, não é uma subida de preços de um único setor, de um único produto. Tem que ser uma subida geral. Agora, será que quando sobem os preços, quando a gente tem inflação, todos os preços sobem do mesmo montante? Não, praticamente impossível, né? Seria bom, né? Imagina o seguinte, que a inflação tivesse aumentado 10% e o meu salário subisse 10% também. Qual seria o problema? E se todos os produtos tivessem subido 10%? Eu continuaria consumindo a mesma quantidade dos bens que eu costumava consumir, concordam? O problema da inflação é que ela provoca distorções, né? Então, qual é o conceito de inflação? É um processo de aumento continuado e persistente do nível geral de preços ao longo do tempo. E nós já vamos ver o que significa nível geral de preços, né? Significa a perda continuada do poder aquisitivo da moeda. Tá? Então, vamos dizer assim, a nossa moeda, uma nota de R$100, né? Em 2014, com R$100 se comprava diversas coisas. Em 2015, quando a inflação subiu mais de 10%, aquela nota de R$100 já não conseguia mais comprar as mesmas coisas. Perdeu poder aquisitivo. Ok? Aumentos pontuais não são inflação. Aumentos pontuais de que tipo? Por exemplo, se dá um problema climático, uma quebra de safra, um determinado produto, um determinado setor tem os seus preços aumentados, né? Vocês vão estudar em microeconomia que quando falta produto no mercado, há uma tendência ao aumento do preço daquele produto. Mas se aconteceu apenas num setor e no período seguinte volta a ter a produção normal, isso não terá tido impactos persistentes sobre o nível geral de preços. Melhorias tecnológicas que melhoram a qualidade do produto. Você vai ter agora um produto que vamos dizer assim, tem mais ou menos a mesma funcionalidade do anterior, só que ele é melhor e, portanto, custa mais. Isso também não pode ser encarado como aumento de inflação. Então, vamos lá ver a diferença entre nível geral de preços e preços relativos. Nível geral de preços é um conceito macro, da macroeconomia, tá? Enquanto que o conceito de preços relativos é um conceito micro. Vejam este exemplo aqui. Em março de 2012, né, o preço do quilo de alimentos na Suéden era R$34. Hoje acho que nem sei se é 47,50. 57. Então, esse hoje já está no passado, né? Já está no passado. E o preço do quilo de alimentos numa padaria, lá em março de 2012, era R$17. Qual que é o preço relativo da refeição na Suécia em relação à refeição na padaria? É o dobro. O dobro. Ou seja, um almoço na Suécia valia 2 almoços na padaria. Esse é o preço relativo. Então, hoje em dia, vou comprar um chocolate, um soufflé, está R$5.
Um soufflé vale 5 vezes qualquer coisa que custe R$1. O preço relativo já está dado no preço em si. Mas, se eu quiser comparar o preço do soufflé hoje com o preço do soufflé em 2014, aí eu já não vou estar só falando de preço relativo. Como a gente vive com inflação, a inflação vai estar embutida nessa brincadeira. Vamos ver um outro exemplo. Nos anos 70, o aluguel de uma casa estava em torno de 1.000 cruzeiros. E o preço do pãozinho, 10 centavos de cruzeiros. Tá? Nos anos 80, essa mesma casa passou a custar... Não, aqui eu falei que o aluguel era 100 e o pãozinho 10 centavos. Nos anos 80, essa casa, o aluguel dela estava 1.000 e o pãozinho estava, cada unidade, 1 cruzeiro e 10 centavos. O que aconteceu nesse período? As coisas que estavam ali, vamos dizer assim, no patamar da centena, foi para o patamar do milhar, no que diz respeito a aluguel. Algo que estava no patamar dos centavos passou para o patamar da unidade. Ou seja, o patamar dos preços aumentou. Inflação. O nível geral de preços aqui era 1, o patamar era 1, o patamar subiu. O nível geral de preços subiu daqui para cá. O que é o nível geral de preços? É uma média ponderada de todos os preços da economia. Então, a média aqui estava num patamar, a média nos anos 80 estava num patamar mais alto. Houve inflação. E os preços relativos? O que aconteceu nesse exemplo aí? Ficou a mesma coisa? Nos anos 70, o aluguel daquele tipo de casa comprava 1.000 pãezinhos. Nos anos 80, o aluguel daquela casa não comprava mais 1.000, comprava menos, 909. O preço relativo de aluguel pãozinho mudou. E mudou porque justamente, né, pode ter acontecido mudanças tecnológicas, por exemplo, o pãozinho ficou relativamente mais barato, né, de repente novos fornos, farinha de trigo que agora era importada, qualquer coisa. Muita concorrência. Muita concorrência, mas, sem dúvida, o aumento dos preços em geral também impactou nisso. Agora, é fácil medir inflação? Não. Aliás, nós estamos aqui em quase 100 pessoas, cada uma de nós tem uma inflação. Por quê? Por que vocês acham que cada uma de nós tem uma inflação? Porque nós temos cestas de consumo diferente. Exatamente. O conjunto de bens que eu costumo comprar ao longo do mês, por exemplo, eu, Denise, é diferente da cesta de consumo que você compra. Então, de fato, cada um de nós tem uma inflação. Mas não dá para a gente calcular a inflação de cada um, não faz sentido. O que faz sentido do ponto de vista macroeconômico? É ter uma ideia de qual é a inflação da economia. E para isso a gente precisa de indicadores. Os indicadores de inflação são os índices de preços. Vocês vão ter uma disciplina no curso que vai falar de números índices, né? Que é a teoria que dá origem aí aos cálculos dos índices de preços. Existem diversos índices, né, para medir inflação. Eles podem variar quanto à abrangência, pode ser um índice a nível de atacado, a nível do varejo, a nível dos produtores, a nível do custo de vida. Em geral, quando se fala da inflação, está sempre se pensando no aumento do nível geral de preços dos bens de consumo, né?
Mas a gente pode falar da inflação no agrícola, da inflação da indústria, da inflação da construção civil, né? Pode variar também em relação ao período de avaliação. Então, você pode, em geral, o indicador que mais aparece, né, é aquele que está medindo a variação mensal. Quanto que variou o preço de uma determinada abrangência em relação ao mês anterior. Pode ser também a variação acumulada no ano. Essa também é uma variação importante, porque essa me dá a inflação anual. Quanto os preços aumentaram ao longo do ano. Mas você pode ter também outros, né, a variação acumulada de 12 meses. O que é essa variação acumulada? Em fevereiro, eu vejo quanto que os preços aumentaram em fevereiro de 2016 em relação a fevereiro de 2015. É 12 meses. No ano em fevereiro de 2016, quanto que já aumentaram os preços em janeiro e fevereiro, né? E pode até ter variações mais amplas. Por exemplo, o acumulado desde o Plano Real. Vocês vão ver que os preços no Brasil aumentaram milhares de percentual, né? Bom, então, quanto à abrangência, quanto ao período de avaliação, né? Um indicador oficial do Brasil atualmente é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, né? E que é calculado pelo IBGE, tá? Olha só que interessante, né? Esse gráfico mostra o IPCA anual, né? O que nós temos no eixo horizontal são os anos, né? E a gente vê assim que antes de 1986, a inflação estava aqui, sei lá, em torno, não dá nem para saber direito, mas de 100%, 200%, né? Depois de 94, a partir de 95, nossa, a inflação ficou zero. Será? Não, isso são as ilusões gráficas, né? A gente sempre precisa prestar atenção, né, na escala, né? E esse gráfico tem o quê? Um período de hiperinflação, onde em 1993 nós tivemos um aumento de 2.500% no patamar dos preços naquele ano. Dá para imaginar um aumento de 2.500% no preço? Imagina quanto custava um soufflé no dia 1º de janeiro de 1993 e quanto ele custava no dia 31 de dezembro. 2.500% a mais. Será que os salários subiram 2.500%? Difícil. Agora, será que a inflação é zero mesmo? Foi zero de 95 para cá? Nós sabemos que não. Aí nesse próximo... bom. O importante ainda, antes de mostrar o período pós-94, né? O que são esses pontos menores da inflação? São exatamente o efeito das tentativas do governo de combater a inflação, de acabar com a inflação. Então, em 1986 aconteceu o Plano Cruzado, né? Uma inflação de 250% foi jogada para menos de 100% no ano, né? Mas logo, né, a inflação retomou. Em 89 aconteceu o Plano Bresser, né? Jogou a inflação a zero, praticamente zero, mas também não foi por muito tempo. A inflação retomou. Em 1990, o Plano Collor, aquele que confiscou o dinheiro de todo mundo no banco, os depósitos. Seus pais provavelmente sofreram isso, né? Vocês, acho que muito pouco, se alguém é anterior a essa, nasceu antes desse
do Plano Collor. E, finalmente, o Plano Real, que foi implantado em 1994, março de 1994. E esse, né, conseguiu derrubar o processo inflacionário por muito tempo. Infelizmente, atualmente a gente está arriscado a perder esse ganho. O que aconteceu no período pós-94? Aquele trecho do gráfico que estava lá no zero não era bem zero, né? Na verdade, ele representa... Em 95, nós tivemos ainda uma inflação de 23% ao ano. Então, algo que custava 100 no início do ano foi custar 123 no final. Em 98, nós chegamos bem próximo de zero, uma inflação aí lá de uns 2,5%. Aí a inflação retomou um pouco, mas não saiu do controle, chegou a 12 e pouco, como efeito da inflação. Aí ela caiu com a política mantida, né? A política anterior do Fernando Henrique foi mantida pelo Lula nos anos seguintes, a inflação voltou e se manteve em torno dos 5% até 2013. Então vejam, controlar a inflação, né, precisa de uma política firme. Aqui só para a gente ter uma ideia, né, de taxas médias de inflação de países selecionados. Escolhi aí o Brasil, obviamente, o Chile, a China, Egito, Itália, Japão, Luxemburgo, México, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. A primeira coisa que a gente observa é que os Estados Unidos e o Reino Unido, Luxemburgo, que é um país bem pequenininho, mas muito rico, né? Que as inflações nesses países, abaixo de, ou um pouco acima de 5%, mas abaixo de 5%, desde 95 até 2006, que é os dados desse gráfico. Outros países com inflações muito altas no início do período, 81 a 90, 91 a 95, mas nos períodos mais recentes conseguiram manter a sua inflação em níveis palatáveis. Vejam que o Brasil não tem esse azul escuro, nem a barrinha azul escuro, nem a barrinha vermelha. Não aparece aqui. O México também não tem a barrinha azul. Por quê? Vocês têm ideia por quê? Moeda diferente? Não, aí nós estamos falando em porcentagem. Então, não é um problema de moeda. Estamos falando de variação de preço, em porcentagem. Porque não cabe no gráfico. Os valores que aconteceram nesse período não cabiam nesse gráfico no qual eu adotei um máximo de 25% de inflação. No período 81 a 90, o Brasil teve 613% de inflação, né, no ano, média anual nesse período. De 91 a 95, foi aumento de 1.113% em média ao ano. O México também não é tão grande quanto o do Brasil, mas também não cabia aqui no gráfico. 69% em média de inflação anual no período de 81 a 90.